Oi, oitavo ano. Então, vocês já estão no oitavo ano, né? A gente está indo para metade do ano e as coisas elas começam a dificultar um pouquinho. Mas se vocês prestaram atenção no tempo do presente simples, aquele que a gente utilizava o do e o das, o passado simples vai ficar muito fácil para vocês, tá? O que acontece? Eu já vou mostrar no quadro também alguns exemplos, mas o presente, a gente utiliza o S no final do verbo. E para fazer uma pergunta ou para fazer uma negação, nós utilizamos o do ou o das, certo? Lá na frente da frase ou antes do not, dependendo qual pessoa. Para as pessoas she, he e it, a gente utiliza o das. Para as demais pessoas, nós utilizamos o do, né? Isso eu falei para vocês quando eu estava ensinando, então, o presente simples. Na hora de completar na frase afirmativa, o do e o does não aparecem. Mas, se a gente não pode simplesmente também só colocar o S no verbo. O que eu disse para vocês? Primeiro, olha a tabela, né? Vê se esse verbo não tá lá na tabela. Se ele não tiver na tabela, beleza, coloca o S no final do verbo. E tem aquelas regrinhas ali também para acrescentar o S, certo? Agora, a gente inicia com o passado simples. Ele é mais simples do que o presente. Por quê? Porque em vez de eu ter o do e o does, eu vou ter só o did para todas as pessoas. E no momento de acrescentar o S no final do verbo, eu vou acrescentar em todas as pessoas o ED no final desse verbo. Primeiro, de novo, né, que nem o presente, eu vou lá na tabela, olho se tem na tabela. Não tem na tabela, coloco o ED no final do verbo. Isso para todas as pessoas. Isso facilita, porque vocês não precisam primeiro identificar. Eu tô falando da terceira pessoa? Não tô, né? Então, tanto faz de que pessoa do discurso vocês estão falando, porque todas as pessoas vão receber um ED no final do verbo, diferente do presente, que só as de terceira pessoa receberiam o S, tá? Então, eu vou pausar aqui e a gente vai ali pro quadro e eu vou explicar para vocês com exemplos. Então, voltando agora. No presente, eu vou separar aqui o quadro, a gente utilizava ou o do ou o does. O does a gente utilizava para she, he, it e o do a gente utilizava para as demais pessoas. No caso, eu vou voltar naquele mesmo exemplo, tá? Se eu for falar assim, que ela me ama, eu vou falar she loves me. Ela me ama. Se eu quiser colocar essa frase para interrogativa, eu vou cortar esse S e vou colocar does, porque eu tô falando da terceira pessoa, né? Does she love me? Ela me ama? Ponto de interrogação. E se eu quiser dizer que ela não me ama, eu vou colocar she doesn't ou does not love me. Ela não me ama. Então, olha as marcações que a gente tem aqui no presente. A gente tem o S no final do verbo, a gente tem o does quando a gente está na interrogação vem para frente, e a gente tem o does not antes do verbo, ó. Aqui está o verbo, ó, love. Ele está sem o S. Aqui é a forma afirmativa, interrogativa e negativa, tá? Isso a gente já viu nos demais planos. Agora, eu vou colocar aqui, ó, esse é o presente. E agora, o passado, tá? O que acontece no passado? Em vez de eu ter o do e o does, eu vou ter para todas as pessoas, não importa quais são as pessoas. Eu vou ter o did. O did é como se fosse o passado do do, tá? Só que ele eu utilizo para todas as pessoas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Todas as pessoas. Certo? E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Em vez de eu dizer ela me ama, eu vou dizer ela me amava. Por quê? Porque no momento que eu tenho o did ou o ed no final do verbo, eu estou falando de uma coisa que já aconteceu. Então, eu vou falar assim, ó. Ela... Ui, ficou fraquinho. Ela loved
a gente tem que colocar um ED no final. Primeiro, a gente vai lá na tabela. Não encontrei na tabela, coloco o ED. E já coloquei ele no passado. E a diferença aí que facilita é para todas as pessoas, indiferente se é terceira pessoa, primeira pessoa, todas as pessoas eu coloco o ED. Diferente do presente que eu só coloco na terceira pessoa o S. Então, na forma afirmativa vai ficar assim: ela me amou, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta disso. Eu vou colocar o did para frente. Did she love me? Ela me amou? Olha só, sai o D do verbo, mas aparece o did. Mesma coisa que aqui na interrogativa. Sai o S do verbo, mas aparece o does lá na frente. E agora na negativa, ela, she, did not ou didn't, mesma coisa, did love me. Ela não me amou, ó. E o verbo sem o ED no final. Então, gente, basicamente é isso. Vocês vão ter a tabela de verbo, né? Vocês vão ter ali uma lista de verbos. Se o verbo for irregular, vocês vão lá, olham na lista. Não tá na lista? Só copia da coluna que tá dizendo past simple, tá? E aí, completa lá com o verbinho. Agora, o verbo não tá na lista, Sora. Aí vocês vão acrescentar o ED. É isso que vocês vão fazer no exercício da Atenas e do Zeus. Da Atena e do Zeus, tá? Vocês vão ter que completar com os verbos. Eu já dei os verbos para vocês. Onde que eles entram, certo? Aí, eles já estão no passado. É isso que eu quero que vocês percebam. Vocês só tem que encaixar. Mas esses verbos são irregulares. E também a gente tem, depois eu dei uma retomada naquela lista e vocês têm 3 perguntas. Tá dizendo assim, quando nós utilizamos o did antes do sujeito, eu tô falando de uma interrogativa, negativa ou afirmativa? Aí vocês coloquem, é interrogativa ou é negativa. Quando eu coloco did mais not, eu tô falando de uma afirmativa, negativa ou interrogativa? Eu acho que é uma negativa. Eu acho que é uma afirmativa. Aí vocês vão preenchendo lá. E depois embaixo eu dou a tabela novamente para vocês, porque eu sei que muitos já entregaram a folha. E eu dou uma retomada de como vocês podem encaixar esse conteúdo de fato na cabecinha de vocês. Com vários exercícios que a gente vai trabalhar do passado, vocês vão fixar. Sora, mas tu acabou de dar o presente simples. Por que tu já tá dando o passado simples? Porque esses dois conteúdos, eles se completam. As regras são as mesmas, tá? E a gente também encerrou ali o projeto que a gente tava e a gente entrou num novo projeto. No momento que a gente encerrou o projeto do meio ambiente, a gente encerra a parte da gramática do presente simples, entramos nos heróis, entramos no passado simples. Mas não quer dizer que os exercícios a gente não vai voltar no Simple Present para a gente dar uma retomada, para a gente fazer aquela comparada. Será que estou falando do agora? Será que estou falando do passado? Então, as regras sendo a mesma, vocês também não vão confundir. Basta saber em que tempo verbal a frase está sendo falada. Então, assim, eu acho que é isso. Qualquer coisa, vocês voltem no vídeo da primeira semana. Se não acharam o vídeo da primeira semana, me peçam que eu entrego para vocês o link. E vocês vão ter um fácil acesso com uma boa explicação. Eu acredito que se vocês olharem, prestarem atenção e de fato conseguirem fazer, eu acho que vai ficar claro sim. Eu tô vendo alunos entregando as atividades, algumas em branco. Alunos que eu sei que têm possibilidade, capacidade de fazer. Então, quero que vocês, gente, tentem fazer, se esforcem para fazer. É isso que eu espero do 8º ano, certo?